Tem ele? Não, não vai votar, já foi decidido, ele vai acabar a sessão agora. Só pra me tirar a cópia. Agora você vai tirar? É. Vou te arrumar. Vou te arrumar. Não, o projeto está totalmente errado. Já tem todo o comentário dele aqui. Eu vou tirar uma foto. Aí. Tá aberto lá? Você cadernou? Hã? Cadernou todo mundo? Cadernei. Legal, não? Eu tirei cópia dele pra mim discutir aqui. Entendeu? Não, eu tinha visto algumas coisas, eu já tem mais coisas sobre o projeto, eu fiquei sem nada. Se abrir. A melhor é a voz, viu? Verdade? Se abrir, todo mundo tira as coisas aí de dentro. Não demora. Até o final de sessão não tem nenhum página aqui. Senhor doutor. Vai! Vamos, fica. Vem cá. Hã? Sobre. Agora o senhor passa aí, doutor. Agora que o senhor quiser. Vai tentar com a minha? Vai deixar comigo. Tem mais duas. Tem mais duas, né? Solicito ao senhor secretário para que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores, Fenório, Arlete, Carlos Andrade, Ismael, Jair, Marco Forte, Maurício, Natal, Olívia, Savazzi, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Walter Paulo e lá na mesa. Acorda, Havendo número legal, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra, aos 9 dias do mês de abril de 2002. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a todos para que de pé observemos 1 minuto de silêncio nos termos regimentais e em memória de Cristo. Projeto do senhor aí? Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Não vi um projeto seu aí na sessão de hoje? Era igual de vocês, não? Deixa um minutinho só. Ata da sessão ordinária do 2º período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Aí, ó. Aos 2 dias do mês de abril de 2002, nesta cidade, vai haver um Assembleia Legislativa na sala da sessão de Ismael, foi realizada a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal sob a presidência do vereador Paulo de Souza Pérez, secretário Autoriza as associações de pavimentos, escotarreiras, receberem materiais, recursos da iniciativa privada da outra no livro de comparecimento, propôs a presença dos vereadores fala, Antônio Carlos Tenório, agora Alex se quiser Silva, assinar Carlos Andrade, conosco, você coloca o seu nome aqui. Marco Antônio Porta, Maurício André, Natalina André Duarte, Olívia Nóbrega Filho, Lípio Salvador Júnior, Paulo de Souza Pérez, Paulo Silas Alvarenga de Melo e Paulo de Oliveira. Ausente justificadamente por explícito do senhor vereador Valdir Bandeira.
por problemas de saúde na forma de atestado médico a ser endereçado ao senhor presidente e encartado no livro próprio de presença dos senhores vereadores. Às 18 horas e 1 minuto, teve início a sessão com observância de 1 minuto de silêncio por parte da federação. E membros da incluímos o seu nome, você assina conosco. Tá bom? Eu vou colocar o seu nome aqui e aqui, ó. No justificativo. Colocado em votação. Não, justificativo não é mesmo. Não, mas o teor é igual até. Ó, se autorizar as associações brasileiras das escolas da rede municipal. Nesse sentido, os inscritos do bloco município ser utilizado a palavra. Conforme determinação regimental, foi feita a leitura do você proíbe fumo e álcool. se melhor descrito e caracterizado no anexo da presente essa declaração do presidente, sétima sessão geral. Foi unanimemente aprovado que bateu. Temos 138, Vou falar com o Ismael, então. 2002 a 162. Vou falar com o Ismael, mas o senhor concorda. Com relação à votação dos requerimentos, encerrou-se da seguinte formatação a saber. Requerimentos rejeitados: 173 e 15 173 2001 e 15 2002. Requerimentos aprovados: 179, 201, 202, 207, 208, 209, 210, 2001. 2, 4, 8, 11, 12, 2002. Requerimentos retirados dos seus subscritores. 1, 6 e 10, 2002. Requerimentos alcançados pedido de vista pelo prazo de 10 dias. 13 e 14 de 2002. Requerimentos prejudicados por ausência do autor. 197 de 2001 e 5 de 2002. Requerimentos alcançados por pedido de discussão. 22 e 41 de 2002. Os demais requerimentos não foram apreciados no temporário para tal. Às 20 horas e 2 minutos, houve pausa para intervalo regimental, com reinício às 20 horas e 32 minutos, pendente da presença do expediente constatada pela chamada nominal. Houve então reunião de liderança, ocasião que firmou-se o posicionamento que os projetos constantes do edital da ordem do dia ficariam sob pedido de vista pelo prazo de 5 dias, acolhido em qualquer dia pelo plenário. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e às 20 horas e 40 minutos declarou encerrada a sessão. Para participar com o secretário da mesma maneira lavar e a conferir que a planilha aprovada será devidamente assinada pelo presidente. Já falei com o Ismael também. Tá bom? Em discussão na sessão anterior, em votação, Lá na tramitação? aprovada na sessão anterior. Eu pedi Solicito o seu secretário, como geradores inscritos para a tribuna popular. Não há orador inscrito para essa sessão de presidente. Pode falar. Uma vez oradores inscritos, está encerrada a tribuna popular. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do material do expediente. Relação do material do expediente. Da correspondência recebida do Executivo Municipal. Ofício 1702, que nos envia exemplar do decreto 9 de 2002, dispõe sobre Olha, mas o gozado que sempre perde abril, o Decolo até fala no rádio. 2002, que dispõe sobre altera o dispositivo da Lei 380 de 2001, que diz O Zé Paulo, no dia primeiro, eu escuto, então eu vou falar para o Zé Paulo, eu vou levar ele até para falar com ele. a aprovação do propositura do decreto legislativo que concedeu-lhe o título de cidadão taboanense. ia ao ar pela primeira vez, depois do branco e tal, aí depois foi as outras coisas na pauta. Dia 2 de abril, uma correção. Dia 1 de abril não tem nada. Depois, Ofício da SGMT de 2001 do presidente da Câmara dos Deputados, dando conta da aprovação pela Câmara dos Deputados em constitucional pela nova redação. Eu escuto, eu acordo com isso. Parágrafo 2, parágrafo da CF, parágrafo 88, encaminhamento da mesa. Está errado, então uma coisa ou outra dessa. Da correspondência expedida. Ofício 17 de 2002, o Executivo Municipal enviando de requerimento. Ofício 19 de 2002, a telefônica enviando de requerimento. 195, 204, 210, 2000. Ofício 20 de 2002, a eletrofone enviando de requerimentos. Projetos de lei ordinária apresentado. 29 de 2002, de autoria do vereador Maurício André, dispõe sobre autoriza a Associação de Pais e Mestres da Escola de Rede Municipal de Ensino a receberem materiais com verbas e iniciativa privada da outras providências. Retira para mim que eu subscrevi no outro. Há um pedido de retirada pelo autor. Está retirado de tramitação o projeto de lei 29 de 2002. 30 de 2002, de autoria da vereadora Arlete Silva, dispõe sobre instituir a Semana da Consciência Negra no município de Taboão da Serra. Eu tenho um projeto. Encaminho às comissões.
31/2002, de autoria da vereadora Arlete Silva, dispõe sobre medidas de preservação dos rios Poá e João Cachoeira, sanções aplicadas no caso de atos infracionais e da outras providências. Só pedindo assessoria, atenção por favor, eu já vi um anteprojeto desse vereador meu sentido, acabei de conversar com a vereadora Arlete Silva, ao invés de apresentar um outro praticamente do mesmo teor, eu assinarei junto com a nossa vereadora, já agradeço, para estar assinando juntamente, então fica a autoria da vereadora Arlete Silva e Paulo Félix, o projeto de lei 31/2002. Caminho às comissões permanentes. Eles que façam as palestras, menos Solicito ao secretário para que faça a leitura das indicações. Senhores parlamentares, peço atenção ao plenário para que possamos fazer com já de praxe a votação em bloco, ressalvado o direito de destaque para os vereadores que assim quiserem usar desse expediente de destaque. Indicações de números 162 a 203, 2002. Vereador, precisa de tempo para analisar as indicações, podemos ir a votos? Consulta o plenário. Senhores parlamentares, podemos ir a votos? Indicações 162 a 203, 2002. Vamos a votos. Em discussão, requerimento 162 a 203. Em votação, pela ordem do vereador Jair Cardoso. São as indicações do expediente. Só as indicações. Só poderia fazer uma ressalva? Então eu peço ver. São as indicações. A palavra do vereador Dr. Maurício André. A indicação 165 e a 166 tem o mesmo teor no mesmo autor. Tem uma observação que a indicação 165 e 166 tem o mesmo teor. É o vereador Arlete Silva. Mas está em duplicata. Está duplicada. Então está retirada a indicação 165. Olha, Paulo Silas. Mais alguma observação? Pela ordem do vereador Carlos Andrade. Consulto a luz do vereador Natal sobre a possibilidade do vereador Carlos Andrade subscrever a indicação 167. Consentimento do autor. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovadas as indicações de números 162 a 203, com exceção da 165, 2002. Estão aprovadas as indicações. Antes de passarmos ao outro ponto da pauta, queremos registrar a presença, sempre bem-vinda da nossa imprensa regional, do Hamilton do Jornal do Município, muito obrigado pela presença. Márcio Cassiano do Jornal Atual, muito obrigado. Valdemar Gonçalves, nosso decano do jornalismo da região, muito obrigado pela presença. Elian Barbosa, do Jornal Conexão, muito obrigado pela presença. Jornalista Samuel Caetano, muito obrigado pela presença. E Ratinho, do Jornal Atual, muito obrigado pela presença.
Entra para apreciação a pauta dos requerimentos. Pela ordem. Ordem do vereador Maurício André. Nos termos do artigo 102, conceda a palavra ao ilustre vereador Maurício André. A excelência tem 5 minutos nos termos do regimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa presente, plateia, boa noite. Bom, a partir de agora, não teremos mais feriados esse ano. Então acabou o Carnaval, acabou a Semana Santa e começa o ano de 2002, a partir de agora, pelas avenidas de nossas vidas. E este ano, que começou com dengue, começou com muita violência em São Paulo, vai ser um ano fundamental para o Brasil. As eleições, provavelmente, pelo que nós estamos vendo até agora, serão um carnaval de politicagens, de demagogias, de rasteiras e sopapos entre todos os candidatos. E quais são os perigos que o povo corre? O povo corre o grande perigo, novamente, de cair no conto do vigário, com propagandas enganosas, pois candidato, meus senhores, não é propaganda de cerveja nem de iogurte. Candidato tem que ser eleito por sua competência e não por charme, nem por propaganda exaustiva e nem por imagem, por exploração de imagem. Se bobearmos, senhores, poderemos ter e poderemos eleger um presidente, um governador, um senador, um deputado que jogue o Brasil para trás novamente, para os velhos tempos em que nós tínhamos, aliás, pelos velhos tempos que nós tínhamos uma demanda geral nesse país, inclusive com inflação de 80% ao mês. Provavelmente todos aqui lembram na época de José Sarney. Ou mais para trás ainda, não tínhamos nem democracia anteriormente, pois se o presidente ou governador eleito não respeitar as regras da governabilidade mínima, se ele quiser, poderemos voltar aos velhos tempos da ditadura, e pela falta de liberdade, pela falta da verdade. Por isso, senhores, este ano é muito delicado, e digo a vocês o que disse outro dia, que li no jornal, disse o poeta Afonso Romano de Santana, que não é tão conhecido assim. Ele disse: cuidado com o voto, cuidado, meu povo, porque outubro é um ovo que nós pomos com a mão e com o voto. Então, como eu disse no começo, o ano começou com dengue e começou com criminalidade, com violência também. E o crime, senhores, tem um ritmo muito maior e muito mais rápido que os passos de muitos políticos preguiçosos que existem no Congresso Nacional. Porque o Executivo e o Congresso Nacional são incapazes de formalizar a ideia de emergência, pois resolveram, somente a partir do mês de maio, analisar os 200 projetos que tem lá parado sobre crime. E o ritmo do judiciário também é feito pela protelação e pelo arrego. Então, senhores, o crime no Brasil não é fruto da miséria, e sim fruto do progresso. Mas o progresso tecnológico, um progresso empresarial de um país onde o tráfico de cocaína é uma grande empresa e o contrabando de armas e o crime de sequestro são derivados de bilhões de dólares que giram nas lamas das favelas das grandes cidades. O tráfico hoje, senhores,
das drogas capitalizou toda a miséria que existe nesse país. Hoje, populações inteiras sobrevivem às custas do único emprego que pintou nas periferias da cidade, que é a droga. Antes havia corrupções por poucas coisas. Hoje, os policiais, para concluir, hoje os policiais, ainda ganhando muito pouco, veem passar nos seus olhos quilos e quilos de cocaína. Nós não temos que nos preocuparmos com esses pequenos, com aqueles que a gente chama na gíria de pés de chinelo. Temos que preocupar com os chefões, temos que preocupar com os chiques e com os ricos, pois é eles que jantam nos jardins desse país. Obrigado, senhor. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura dos requerimentos constantes da pauta. Requerimento 197/2001, vereador Valmir Bandeira, requer voto de louvor ao doutor José da Silva Guedes e ao doutor Márcio de Cidades. Em discussão, requerimento 197/2001. Em votação. Em votação. Você vai votar a favor? Favorável que permaneça como estão, contrário que não manifestar-se. Senhor presidente. Glória. Indicador Carlos Andrade. Voto nominal. Vamos a votos nominais. Vamos a votos nominais. Como vota o ilustre vereador Jair Cardoso? Como vota o ilustre vereador Paulo Silas? Como vota o ilustre vereador Maurício André? Contrário com declaração. Como vota o ilustre vereador Savazzi? Favorável. Como vota o ilustre vereador Olívio Nobre? Favorável ao requerimento. Como vota o ilustre vereador Marco Porta? Favorável. Como vota o ilustre vereador Ismael Macedo? Como vota o ilustre vereador Natal? Como vota o ilustre vereador Carlos Andrade? Como vota o ilustre vereador Fenólio? A favor. Como vota o ilustre vereador Valmir Caboré Bandeira? A favor da declaração de voto. Como vota o ilustre vereador Eloy? A favor. Como vota o ilustre vereador Walter Paulo? A favor. Como vota o ilustre vereador Alex Silva? Pela aprovação. Com 10 votos favoráveis, 4 votos contrários, está aprovado o requerimento por 197. A declaração de voto do vereador Maurício André. Senhor presidente, voltamos a essa tribuna para a declaração do voto no requerimento do nobre vereador Valmir Bandeira, que requer votos de louvor ao secretário da Saúde do Estado de São Paulo e ao senhor Marcos Cidades. Bom, no requerimento que eu li, não tem justificativa por que esse voto de louvor. Então, eu particularmente não conheço a justificativa e nem conversei com o vereador para saber quais são as justificativas para ter voto de louvor ao secretário estadual de saúde e nem ao senhor Marcos Cidades, que nem eu não consegui entender quem é essa pessoa, porque no requerimento não explica. Mas o voto, na realidade, senhores, vem pela administração e que o secretário está fazendo no estado de São Paulo.
Por quê? No estado de São Paulo, nós tivemos, eu como médico, nós tivemos greve na categoria em várias e várias cidades desse estado e principalmente na capital de São Paulo. O servidor público da saúde ficou em greve por mais de 6 meses. Isso aqui, ó, tá aqui para provar para vocês que médicos, ó, notícias que saíram nos jornais nos últimos meses. Viu? Médico do IANSP para por aumento. Médico do IANSP terá aumento. Tem o secretário falar e não teve. Estaduais decidem parar a saúde a partir da semana que vem. Sistema de saúde da Baixada Santista beira o caos. Isso no estado. Funcionários invadem a Secretaria de Saúde. Greve na saúde chega ao 21º dia sem solução. Funcionários do Hospital Pérola Baiton param, que é o maior hospital que tem em São Paulo, que trata da mulher. Aquelas pessoas que já precisaram sabem que é hospital. Então, por todas essas notícias, a gente não pode dar um voto de louvor. E eu ainda fiz questão de ir na Secretaria da Saúde de São Paulo e buscar as metas de 2000. Eu fiz questão de ir lá buscar as metas da Secretaria de Saúde de São Paulo. São 64 metas que estão aqui explicadas item por itens do ano de 2001, certo? Porque já tem se foi conseguida as metas ou não. Então nós tentamos ver em todas essas 64 metas da Secretaria Estadual de Saúde e nós observamos que mais de 50% das metas não foram atendidas. Elas não chegaram ao seu intuito final. Por exemplo, vou dar exemplo ao senhor de meta. A terceira meta era reduzir a taxa de cesariana no estado de São Paulo. Era para reduzir abaixo de 30%, segundo aqui a taxa que eles estão tentando. A meta deles era reduzir abaixo de 30%. Não conseguiram. Está em mais de 50% no estado de São Paulo a taxa de cesarianas feitas nos hospitais públicos. Ampliar para mais de 6 o número de consulta por pré-natal das parturientes que procuram o SUS, certo? Eles tentavam ter isso daqui em mais de 54% dos postos que atendem o SUS. Era a meta em 2001. Não conseguiu ter mais do que 6 consultas de pré-natal. O máximo que uma gestante tem em estatística são 3 a 4 consultas no pré-natal todo, que ela começa a fazer o pré-natal a partir do 3º ou 4º mês de gravidez, e aí é que ela começa. E existe várias e várias metas, até chegar numa meta que é reduzir a incidência de dengue. Deixar a incidência de dengue em menos de 10% em relação ao ano anterior. Só que ela aumentou em mais de 200% em relação ao ano anterior. Então vocês vejam, nós não podemos, em virtude desses fatos todos, dar um voto de louvor a essa pessoa, a não ser que, esse foi o meu voto contrário, a não ser que ele fez uma grande benfeitoria para a nossa cidade, neste ano, neste momento. Eu não sei qual é, eu gostaria até que o vereador, autor do requerimento, viesse e explicasse qual que é. Obrigado, senhor. Senhor senador Paulo. Para declarar o voto. Na declaração de voto, Vossa Excelência tem 5 minutos nos termos regimentais. Senta na cadeira. Deixa eu dar uma olhada. Maurício. Votei contrário a este requerimento, tendo em vista o enunciado da justificativa, doutor Maurício, exatamente pela justificativa. A justificativa apresentada ao requerimento diz o seguinte: o excelente trabalho desenvolvido pela Secretaria da Saúde do Estado
Secretaria de Estado da Saúde, em prol de nosso município e população nos últimos anos. Teve nesses dois grandes homens públicos a base e o sustentáculo necessário para fazer chegar ao homem humilde o atendimento médico de qualidade, longamente esperado pelo povo de toda a nossa região. Parece que eu estou lendo aqui uma carta de elogio para o presidente da saúde da Suíça, ou talvez da Suécia, né? Onde o povo atendeu tal e tamanha excelência no atendimento. Por falar em saúde, eu comecei a levantar dados. Sabe quem deveria receber um voto de louvor? Aliás, até morreu. Quem mais fez pela saúde em Taboão da Serra chama-se André Franco Montoro. Aqueles que gostam de dados estatísticas vão ver que não houve nenhum governador que construiu tanto pela saúde de Taboão da Serra como André Franco Montoro, quando esse município era metade do tamanho que é hoje. Para os senhores terem uma ideia, Montoro construiu em um só mandato em Taboão da Serra mais de 5 postos de saúde. A população duplicou e os outros governadores que vieram não fizeram mais do que 2 ou 3 postos de saúde ou medíocres ampliações. E eu tenho ali nos meus levantamentos, e quando for debater agora a saúde, nós vamos ver, acabar com essa história de que hospital regional e etc., toda a história do hospital regional, ela começa acontecendo na comunidade, ela avança com a comunidade, e os governantes, cada um teve a sua parte. Um desapropriou, o outro fez o projeto, o outro construiu parte do prédio, o outro terminou. Então, na verdade, gente, no Brasil que nós vivemos, dar um título, né, honorífico, ou um título de um requerimento, dizendo que a saúde vai bem no Estado, isso é uma afronta para o povo da nossa cidade. E eu quero fazer isso aqui com o maior desprendimento possível, porque tudo que eu já ouvi nessa tribuna, tudo que nós presenciamos nas filas que ocorrem com a nossa população, a humilhação que a população passa nos postos de saúde, nós não podemos concordar com isso. E, ademais, eu não me lembro da presença desse secretário nenhuma vez em Taboão da Serra. Não me lembro da presença desse secretário. E que não vou muito longe, não. Estou dizendo agora do meu mandato, já tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de mandato. Nunca tive notícia que esse secretário de saúde estivesse aqui em Taboão da Serra. E eu votaria um voto de louvor para simplesmente massagear o ego do secretário, se tivesse nessa justificativa aqui, que o secretário tem um projeto de ampliar em 200 leitos o hospital regional, alocado verba no orçamento, haveríamos de refletir sobre este requerimento. Mas esse requerimento não renova nada, não traz nada do que vai acontecer de bom para a população de Taboão da Serra. Dizer que as coisas andam bem em Taboão da Serra, no plano da saúde, e é bem verdade, deve-se dizer, não é Taboão, não é o Brasil todo. Não é privilégio de Taboão da Serra para fazermos o discurso regionalizado, o discurso da cidade. O descaso da saúde é no Brasil inteiro. A política implantada, ou a política pública na saúde, parece que quer privilegiar a política privada da saúde. O que nós estamos vendo crescer no Brasil são convênios, mini convênios, e a maior moda agora no Brasil é convênio popular. Cooperativas cobrando 30, 20 reais para que o trabalhador também tenha acesso, mas na privatização. E isso vai desonerando o governo cada vez mais, e nós aqui como representantes do povo elogiando esse governo que apresenta essa saúde para a nossa população. Agora vem o caso que nós estamos aqui, vamos falar, para concluir, senhor presidente, nós vamos falar no caso da dengue, porque é o caso da ordem do dia. Dizer que o dinheiro não chegou, que era responsabilidade do município, balela! O Ministério tem agentes, o Ministério tem que fiscalizar, e ai daquele prefeito que não aplicar a verba, porque hoje tem a lei de responsabilidade fiscal. O que nós precisamos também, é o que eu já falei,
tenta-se muito investir na medicina curativa. O que o Brasil precisa é a medicina preventiva, educação ao povo. Eu já pedi aqui as campanhas de hipertensão na nossa cidade, campanhas de diabetes na nossa cidade, para prevenção de mortes, para prevenção de doenças. Um paciente com diabetes, ele sofre nesses postos de saúde, atrás de remédio, por longos e longos anos na vida, como talvez nunca sofreu na sua vida, depois constata tais doenças. Então é por isso que eu votei contrário, porque eu não concordo com os termos da justificativa do requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Queremos registrar a presença, honrosa presença, de mais representantes da nossa imprensa regional, do Gerson, do Jornal Os Municípios, muito obrigado pela presença, do Ademir, do Jornal da Semana, muito obrigado pela presença, e da dona Leonor Lac, nossa primeira dama do comunismo, quem está bom na Serra, do Jornal Cidadão, muito obrigado pela presença. E do Zé Alves, do Jornal do Povo, também muito obrigado pela presença. Peço ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Pela ordem do vereador, Valmir Caboné Bandeira. Vossa Excelência tem 5 minutos para declaração de voto. Senhor presidente, caros companheiros vereadores, imprensa, público presente. O que mais me admira nisso tudo é o doutor Maurício, médico. Paulo Silas não, porque é futuro advogado, mas o doutor Maurício, médico, falar que não sabe quem é o doutor José da Silva Guedes e o doutor Marcos Cidade. Então vou lhe informar, doutor. O doutor José da Silva Guedes é o maior sanitarista desse estado. É o homem que, junto com o doutor Cidades, conseguiu ao Hospital Regional do Ibirajuçara equipamento dos mais modernos na história da medicina para se fazer cirurgia cardíaca. Hoje o trabalhador em Taboão da Serra faz uma audiometria para ver da sua perca auditiva e o resultado sai em 10 minutos. E nós temos aqui na região, e tem aqui o companheiro Stanislau, que foi da Schenck, companheiro combativo na classe operária, que sabe das dificuldades e até dos processos trabalhistas que os sindicatos moviam e os exames eram feitos no SENAC, que é um órgão que é da classe patronal. E hoje é feito no Hospital Regional. As amputações e as operações e os equipamentos feitos em Itabonga colocado no Hospital Regional do Ibirajuçara. E aí sim, Paulo Silas, vereador Paulo Silas, eu acho que cabe sim uma discussão para aumentar o número de leitos em Itabonga. Mas foi sobre a gestão do Dr. Guedes e do Dr. Cidades que se tomou. Teve a retomada do Hospital Regional que nós tanto reclamávamos. Tá? Agora, é natural que agora, durante o período eleitoral, essas obras todas causam ciúmes. Né? Foi o velho Franco Montoro, ex-PMDB, que morreu no PSDB, e agora está tendo um namoro muito forte. Eu acredito que até o noivado, né, do PMDB com o PSDB, eu acredito que o casamento se dará o mais rápido possível, até porque nós temos gente muito habilidosa para fazer esse casamento, e com certeza nós estaremos, eu e Paulo Silas, defendendo o mesmo governo democrático, o mesmo governo do estadista, e que fez o Brasil chegar às fronteiras do mundo via um grande estadista na presidência da República. Mas, doutor Maurício, eu gostaria, que eu não sei se o senhor estava na sessão solene, onde o seu colega, diretor do Hospital Regional, doutor Nassini, fez uma explanação do que é o Hospital Regional. Fez uma explanação dos equipamentos que está chegando, onde muita gente está fazendo as suas operações, né? Inclusive cardíacas, aqui em Taboão da Serra, gente inclusive de outros estados, graças
a força do Dr. Cidades e do Dr. Guedes, que eu não sei se foi o seu professor de medicina, foi o professor do Dr. Fernando Fernandes. Eu quero lhe convidar um dia para tomar um café com o prefeito, né, para que o senhor possa saber da biografia do professor de medicina, Dr. Dr. Guedes, e o Dr. Cidades. Como é que é, professor? Café sem veneno, evidentemente. Então, veja bem, eu acho que quando a gente faz um projeto, ou faz qualquer discussão, ou presta qualquer homenagem, porque a gente tem conhecimento. E hoje o Hospital Regional do Virajussara, ele é referência entre os demais hospitais regionais retomados pelo governo Mário Covas. E é por isso que nós não estamos aqui simplesmente querendo fazer média com esse ou com aquele secretário. Não é da nossa formação isso. Mas hoje, só pelo fato desses equipamentos estarem instalados no Hospital Regional, sim, ele merece sim a nossa homenagem. Tem gente que vem lá do outro lado do mundo, de outros estados, que são operados em Taboão da Serra. Tá? Agora, o que não se pode estar discutindo aqui é o seguinte, e eu não estou aqui, eu não pago ninguém para vir bater palma para mim, viu, doutor Ônibus? Eu não pago. Eu pago para vir me criticar. Tá? Eu não mando ninguém para a sessão pagar para vir bater palma para mim. Eu pago para vir me criticar, para vir discutir, para vir para um debate duro e seco. Tá? Até porque esse hospital regional, tem gente que pega a carapuça assim com uma facilidade danada. Fazer o quê? Né? O Dr. Guedes merece nem só o meu respeito, merece o respeito de cada taboanense, de cada iguense, de cada cidadão que chega nessa cidade. Tá? E eu quero dizer aqui o seguinte, eu quero convidar, gostaria que a presidência convidasse um dia aqui para vir debater na sessão da Câmara com o doutor Nassimi, só para que o senhor, que é médico, deveria conhecer, ter conhecimento de quanto equipamento moderno está chegando no Hospital Regional, via Dr. Guedes, secretário estadual de saúde do Estado de São Paulo. Obrigado. Quero registrar a presença do Sr. José Bonifácio, tio Nonato, membro da comunidade de Zegatura Taboão da Serra, obrigado pela presença. O Edson Renato, muito obrigado pela presença. O Edivaldo, da Projeto Brasil 20, da Rua Irati, Trianon. E também da Comissão de Moradores, Comissão lá do Movimento Pro Moradia. Muito obrigado pela presença. Queremos ainda registrar que hoje é 9 de abril, é aniversário da nossa primeira-dama, Narice Fernandes, primeira-dama do município. Queremos dizer ainda informar ainda, que no dia 1º de abril, apesar do dia, e é verdade a notícia, que o Eduardo, assessor de imprensa aqui da casa, ficou noivo de Karina Nobre, no dia 1º de abril, apesar da data é verdadeira essa notícia. Ao sogro ou ao noivo? Ao sogro ou ao noivo? Informo ainda, senhores presentes, senhores parlamentares, que no domingo agora, dia 14 de abril, às 10 horas da manhã, será inaugurado o Rodoanel, trecho BR-116 Raposo Tavares. Pelo governo do PSDB. Com a presença do senhor governador Geraldo Alckmin e possivelmente com a presença do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E vai ser lá na Raposo Tavares, não vai ser na BR-116 inauguração, e sim lá na Raposo Tavares. E depois fará um percurso aqui até a BR-116, até Imbu. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento seguinte. Na ordem do vereador Carlos Andrade. A delegação de voto, Vossa Excelência, tem 5 minutos. Em seguida, anúncio do vereador Jair Cardoso. Senhor presidente, nobres parlamentares, público e imprensa presente, que me traz na tribuna, e o líder do prefeito, quando coloca um requerimento solicitando um voto de louvor ao secretário de saúde, ele deveria ir até o hospital regional durante a madrugada e ver filas e filas de taboanenses, de imbuenses, lá dormindo ao relento, passando necessidade.
Eu votei contrário, não foi pelo fato de ser o senhor José Guedes ou a dona Maria da Silva. Eu votei contrário porque é inadmissível um parlamentar votar favorável a qualquer pessoa hoje que comande a saúde no nosso estado, sabendo das dificuldades que permeiam nos mais de 654 municípios que compõem o estado e sabendo do sacrifício, acima de tudo, que tem as pessoas que vão procurar os seus médicos para um retorno. Eu já não digo para uma consulta, o nobre vereador Caboré, eu já digo para um retorno. E Vossa Excelência, quando cita que o nobre secretário de saúde do estado é o que coloca os equipamentos, eu acho que tem algum engano de sua parte. Porque no próprio subsolo do hospital regional tem uma faixa imensa de um aparelho que foi doado, pasmem, doado pelo hospital Albert Einstein. Ainda essa semana lá, deve ter uns 10 metros a faixa. Equipamento, não me lembro agora o nome do equipamento, equipamento caro. Como, doutor? Exatamente, como diz o nobre vereador Dr. Maurício, hemodinâmica que está lá, doado pelo hospital Albert Einstein. Nós sabemos das dificuldades que está hoje tendo para quem procura um posto de saúde, para quem procura um pronto-socorro, para quem procura qualquer tipo de unidade para tratamento, para aquelas pessoas que infelizmente não têm condição financeira para bancar um plano de saúde. Mas quando se trata de um voto de louvor a isso, eu me sinto indignado de ter que votar, por isso que eu votei contrário. Essa semana ainda teve um companheiro do meu partido, do Partido Verde, o senhor Anselmo da Cruz, que teve socorrendo um morador do bairro do Jardim das Margaridas, ficou por mais de 2 horas, e uma pessoa que é conhecida da região, é conhecido, foi funcionário público, ficou por mais de 2 horas para ser atendido. E se não fosse a sua intervenção, com certeza a pessoa que ele foi socorrer ficaria nos corredores, nas macas dos hospitais. É inadmissível todo dia 1º, quando na madrugada, e para quem quiser certificar, toda a madrugada do dia 1º, peguem os seus veículos e passem de frente ao CSU, de frente às unidades básicas de saúde, que vocês vão ver as filas com as pessoas que estão dormindo desde a noite anterior. Isso é desumano, porque na maioria das vezes são mães, pais de famílias que deixam seus maridos em casas e vão para a fila para poder ter uma consulta marcada para si próprio, quando se diz respeito a Papa Nicolau ou até uma questão ginecológica, mas principalmente coisas que atingem as nossas crianças, que estão relacionadas, que essas pessoas vão buscar ajuda e que têm passado muita raiva nas filas, muito choro, muita mágoa, muita agonia, e na sua maioria das vezes ainda tem que recorrer a um vereador para que esse venha marcar. E nós parlamentares, digo isso pela pessoa do Carlos Andrade, me sinto algemado muitas das vezes, porque nós fazemos a nossa parte de pedidos e tudo, sabemos da demanda, mas sabemos também o descaso com que as autoridades tratam o nosso cidadão. Sabemos principalmente numa cidade onde o prefeito é médico, numa cidade onde o cargo maior, o cargo de comando dessa cidade, deveria ter os olhos voltados para a questão da saúde. Deveria sim ter um número maior de ambulâncias para atender o nosso povo. Nós deveríamos, mas infelizmente na prática não é assim. Me sinto tranquilo, me sinto com a minha consciência tranquila. Votei contrário e não voto favorável, independente se o tal secretário é do PSDB ou P a quem pertence. É uma vergonha a questão de saúde no governo federal, no governo estadual e principalmente no governo municipal, onde quem paga a conta é o nosso povo. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para o nosso orador. Pode dirigir-se à tribuna, o vereador Jair Cardoso. Tem 5 minutos para o uso da palavra. Esta presidência quer registrar a presença do professor Mário Sidney, da Folha do Pirajussara. Muito obrigado pela presença. Vossa Excelência tem 5 minutos para usar a palavra. Quero registrar também a presença
o primeiro suplente do Partido Verde, o Eribaldo, popularmente conhecido como Chitãozinho. Muito obrigado pela presença. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente dessa Casa de Lei, Paulo Souza Félix, nobres vereadores da mesa, nobres pares do plenário, público presente. Queria aqui justificar meu voto ao vereador Valmir Bandeira, Caburé. Votei contrário, primeiro porque não conheço nem o secretário nem o Márcio. E o senhor não antecipou uma campanha, né, para nos convencer de que eles mereciam esse voto de louvor. Mas ouvindo aqui as defesas, e até agora, viu, vereador? Até agora aqueles que votaram favorável não vieram ainda defendê-lo. Como é que o senhor foi atendido lá esse dia que o senhor estava lá? Como é que foi? Aí, como é que o senhor foi atendido? agora deixa eu esclarecer aqui meu voto. Ele paga imposto, tem que ser atendido. Então o que acontece? Primeiro, o senhor defendeu muito aqui a questão do Dr. Nassimi. Eu pensei que era o Dr. Nassimi que está recebendo voto de louvor. E no entanto não é o mesmo. E até o senhor vai convidá-lo para debater aqui conosco, e em especial com o vereador Dr. Maurício, que defende a mesma matéria. Então, alguma coisa está equivocada. Vai ver que no momento que o senhor estava procurando alguma coisa para fazer, e não tinha ninguém, falou, vamos escolher um aqui, ó. E descobriu aqui o secretário e o Márcio aqui para dar um voto de louvor. Depois aqui o vereador Maurício traz um relatório aqui extraído da internet, uma situação dramática que provavelmente o mesmo vereador não recolheu para se contrapor. E também tem a questão que foi defendida muito, a questão do Hospital Geral, e existia uma campanha para prefeito, e o prefeito disse que aquilo lá é dele, não é desse secretário. Então, se existem muitos donos do hospital, por que dessa vez foi escolhido o Dr. Guedes? O meu voto foi contrário, primeiro por falta de esclarecimento, e segundo porque não está convencendo a questão dele merecer esse voto. A não ser que ele seja candidato e precisa fazer o nome dele aqui na cidade. Não é, né? Nem para a próxima? É o Magrão, né? Então tá bom, então tem que dar um título para o Magrão. É. A Analice também, aproveitando o gancho aí, pede para a Analice tomar cuidado como que ela faz campanha, que ela anda utilizando a máquina pública, e isso é crime, pode caçar a candidatura dela. Então, meu voto foi contrário justamente por isso. Então está justificado aqui, não é nada pessoal, mas simplesmente por esse motivo e pela questão de que a saúde realmente não vai bem na nossa cidade. Tem uma pessoa do Imbu que veio pedir para mim para facilitar uma consulta dela lá no Hospital Regional, porque eles não estão conseguindo lá no Imbu. Lá no Imbu, ainda não atendi ainda. Mas para você ver que precisa da intervenção de um vereador para a pessoa ter acesso à saúde. Você não atendeu ela ainda? O senhor não atendeu ela ainda? Não, eu não sou médico. Ela é hospital, ela teria que entrar lá e ser atendida. E não está conseguindo ser atendida no hospital. Aí vem me dar um título dizendo que lá está mil maravilha, né? A cidade do Imbu vem pedir para Taboão da Serra para interceder para que a pessoa tenha um atendimento mais eficaz e mais rápido. Então, como é que a gente vai dar um título em cima da plataforma que o senhor prega aqui? Infelizmente, não dá para dar esse voto de louvor para o nobre vereador, por esse motivo. Nada pessoal, não tem nada contra. Como é que você foi atendido lá? Bem, não? Foi? Bem. Isso. Mas o povo não está certo. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao vereador, tem o Natal depois do vereador Savares. Quero registrar a presença aqui também dos companheiros Batista e Ceará, lideranças importantes aqui da Conversa Taboense. Muito obrigado pela presença. Tem a palavra do vereador Natal por 5 minutos para a declaração de voto. E aí? Senhor presidente, ao vereador presente, senhoras e senhores, quero aqui cumprimentar meu companheiro do PSD, Tião Monato, grande liderança, grande companheiro do partido. E eu fico aqui observando, quando o Maurício fala em termos de crime, quem assistiu pela televisão a situação de crime
lamentável como acontece na Palestina. 3 dias, 2 dias para retirar os mortos de dentro de casa. Quem assistiu hoje, lamentável, as pessoas tirando as pessoas de casa depois de 3 dias. Então, Maurício, crime, está difícil, mas não é só em Taboão da Serra. Taboão da Serra, graças a Deus, com a administração da nossa Guarda Municipal, tem colaborado bastante. Mas eu estive, segundo sábado no IML, só de Imbu tinha 6 ou 7 corpos. Lamentável a cidade vizinha nossa, que está complicado, pior que a nossa cidade. Então, a falta de segurança é total, temos que gritar, temos que correr, dar as mãos, porque na situação que está, não dá para continuar. Falando da dengue, eu estive visitando também a secretaria, acompanhando os companheiros do nosso município. É invejável a equipe nossa, em relação a qualquer município hoje da Grande São Paulo, a equipe de Taboão da Serra. Então, para isso que eu parabenizar a equipe, independente de partido político, o pessoal que estão lá, trabalhando para valer. Eu peço aos vereadores que façam visita àquela equipe, uma equipe maravilhosa do trabalho que está fazendo em Taboão da Serra. Se os outros municípios estiverem fazendo o que está fazendo aqui, eu tenho certeza que estaria bem melhor a situação hoje da Grande São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares. Quero falar aqui também com o companheiro José Alves, que a Avenida Laurita, lá, como colocou no jornal, já está o projeto pronto lá da rotatória, Pascoal Antônio Politano com Laurita Ortega Mari, procurando a melhor forma possível ali, resolver o problema da irresponsabilidade dos motoristas, que ali com pouca distância, trajeto em alta velocidade. Isso a gente tem feito, tem procurado, a equipe de trânsito tem trabalhado bastante e alcançado o objetivo principalmente nos poucos lugares hoje que tem com bastante complicação, porque as faixas de pedestre, graças a Deus, o nosso marronzinho tem colaborado bastante com todos os nossos, com as crianças que saem da escola. Isso é importante, passar na faixa de pedestre e observar com educação, com eficiência, a colaboração do nosso marronzinho que tem feito um trabalho eficiente no trânsito. Isto faz parte da educação de trânsito. Isso é muito importante para o nosso município. E agradecer também, essa semana consegui uma boa conquista da empresa Pirajussara, o ponto final de ônibus, ali no CSU, o Zé Veio, colocado pela empresa Pirajussara, fez solicitação e eles colocaram naquele local um ponto de ônibus muito bonito, bem amplo, porque a comunidade precisa, merece. Mas quando a gente cobra, tem certeza que alguém pode fazer alguma coisa. Isso eu fiz, graças a Deus, foi beneficiado aqui a população, que merece o respaldo da gente. Porque foi a luta e conseguimos aquele ponto de ônibus e outros também que eles vão colocar, vereador Luiz Eloy. Porque eles entenderam a necessidade que tem hoje os passageiros para não ficar no tempo. E está fazendo essa colaboração, então agradeço ao senhor Vitor, da empresa, por aquele ponto de ônibus ali, que foi bastante importante para o nosso bairro ali, e tenho certeza de outros bairros se interessarem, pode correr atrás que a empresa está dando respaldo nesse sentido. Quando vai falar em saúde, observa-se, Maurício, o Cida falou que não conhece o Zé da Silva Guedes, na reunião no CEMUR, Hospital Regional, 2 ou 3 vezes aí, né, professor Antônio Carlos Fenômeno? Estivemos aí, ele deu todo respaldo. Não é do meu partido, mas tenho certeza, vou ter esse voto logo, porque conheço a pessoa e ele deu todos os respaldos. Eu tenho certeza do empenho dele, Cida, porque conversei direto com ele, fez essa explanação daquilo que estava fazendo e ele trouxe, sim, é importante a participação do Dr. José da Silva Guedes no Hospital Pirajussara. Quando se fala em saúde, um minuto, senhor presidente, quando se fala em saúde, se a nossa saúde não é de primeira qualidade, mas infelizmente a situação que existe hoje no estado da Grande São Paulo. Pessoas que estão vindo do Hospital de Campo Limpo procurar a nossa cidade, essa semana ele precisava de uma vaga de hospital, nosso hospital está superlotado, mas em compensação para o controlador não tinha uma vaga em nenhum hospital da Grande São Paulo.
A situação crítica que está vivendo não está boa, principalmente em São Paulo, estão mandando paciente para cá. E eu tive correndo bastante com a família, teve um empenho ali no Santo Onofre, para que pudesse aqueles pacientes ser socorridos, foram socorridos, e graças a Deus teve um bom encaminhamento. Porque, observando, eu estive no Hospital Campo Limpo, eu passo para os vereadores, façam uma visita ao Hospital Campo Limpo, vamos ao Hospital da Grande São Paulo, para ver a situação. Se ela sair, a saúde não está muito boa, mas está ótima em relação aos outros hospitais. É o mesmo secretário do Campo Limpo. Não é, não. Eu estou discutindo a questão do município, Maurício. A questão do município. Então eu peço conhecimento, senhor. Mas tenha certeza, senhor presidente, que eu voltarei para continuar o negócio assim. Muito obrigado. A saúde do Estado. A palavra do vereador Savassi. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto nos termos do regimento. Senhor presidente, público de imprensa, senhores vereadores, inicialmente aqui eu gostaria que o Jair, se ele tem medo de denúncia do uso de máquina pública, tornasse pública, né? O trabalho dela é fazer assistência social, então agora se tiver denúncia é bom tornar pública, né? Era, até sexta-feira. A gente gostaria de saber então até sexta-feira as denúncias aí, é muito importante. Denúncia é uso do carro, máquina. Não permito a parte, senão eu permitiria uma parte para o senhor vereador. Denúncia é essa, uso do carro público. Certo. Bom, eu venho aqui falar de José da Silva Guedes. Parece-me que o Maurício é um bom ortopedista, mas de saúde pública eu volto a falar que ele não entende nada. Por quê? Que metas? Ele veio aqui falar em metas. O que são metas? Que as pessoas entendem saúde pública como metas. Metas é o que a gente pretende alcançar. Não alcançou nada. E não melhorou. Não. Ah, não melhorou? A mortalidade infantil, o senhor tem dados? Piorou? Ah, não? Então tá bom, então já estou satisfeito. Se melhorou a mortalidade infantil, já fico satisfeito. Ah, é? E os outros 63? Não, eu fico satisfeito porque a dengue do Rio de Janeiro, do seu menininho, do seu molequinho, piorou. Então eu fico satisfeito. As metas do seu governador não chegaram, a daqui estão chegando sim, tá? Então o senhor está querendo colocar para o público aqui que as metas não foram alcançadas. Exatamente. E quem acredita nos falsos profetas que vão prometer aqui salário mínimo de R$500, como já estou ouvindo aí, sabe, votem nele. Votem nesses caras. Isso é a história do país. Nós vamos fazer a história do país agora em outubro. Votem neles. Quem for dar salário mínimo de R$500, sabe, quem for acabar com a dengue vai voltar. E eu quero ver esses irresponsáveis que prometem aí salário mínimo de R$500. É isso que a gente quer ver. Porque o debate aqui no Brasil começa agora a amadurecer. As pessoas têm que ter consciência da qualidade do administrador. E José da Silva Guedes tem muito mais que... Não precisa provar para mais ninguém. Sabe? Ele é comprovado entre os sanitaristas, entre os colegas da USP, da Faculdade de Saúde Pública. Então, sabe, doutor Maurício, o senhor, gostaria que o senhor falasse alguma coisa no sentido de ortopedia. Saúde pública, realmente, o senhor não está preparado. Porque as metas que a gente pretende alcançar, por exemplo, em mortalidade infantil, o Brasil tem metas para alcançar a mortalidade infantil. Só que não vai conseguir 10 mortos por 1000. Agora, o nosso povo ele não tem a cultura necessária, não tem o nível de alimentação necessária, e esses falsos profetas vão dizer que em 4 anos que vai resolver o Brasil. Em 10 anos, me desculpe, viu, Maurício? Me desculpe, porque o nosso problema social é muito mais grave. Só espero que as pessoas tenham aqui o pensamento, porque pro buraco é fácil, como foi a Argentina. A Argentina é um país que tinha um nível educacional, um nível cultural altíssimo. Hoje está aí se igualando ao Brasil. Está afundando o nível educacional, o nível de saúde lá na Argentina. E nós não, nós estamos melhorando. Nós estamos melhorando a nossa educação, estamos melhorando a nossa saúde. Só na Grande São Paulo foram 8 hospitais. 8 hospitais. E não foi só a construção, não. A manutenção é 3 vezes o preço da construção. O senhor sabe disso. A manutenção de equipamento,
o pagamento de recursos humanos, isso é caro. Construir até é fácil, mas a manutenção é caro. Eu gostaria só de finalmente aqui, Maurício, solicitar para o prefeito da sua cidade que melhore o salário dos dentistas da sua cidade. Dracena, sabe quanto ganha dentista lá? Quanto? 540 reais. Do estado aqui ganha muito mais, não? A minha cidade é aqui agora. Eu nasci lá. Queremos registrar a presença do Rodrigo, da revista do Taboão. Muito obrigado pela presença. Concedo alguém mais para a declaração de voto. Estou sabendo. Concedo pela ordem do Ministério do artigo 102, ao nosso vereador Jair Cardoso. Excelência, tem 5 minutos. Respondendo aqui no artigo 102, comunicação de liderança, responder aqui ao vereador Savazzi. Eu, sendo de oposição, acabo sendo até amigável, porque vim aqui fazer um alerta. Podia ter entrado já com processo, não foi feito isso. Eu entraria. A secretária, Analice, ela largou o cargo no dia 5, foi sexta-feira. Dia 6? 6, que dia que foi? 6 foi? Saiu no 5. E no sábado existiu ali no CEMUR um evento cultural, organizado pela Secretaria de Educação e Cultura. E quem estava lá? A secretária do Bem-Estar Social. Não pode? É isso. Não pode? É proibido? Não pode. Mas o que ela fez lá é que não pode. Ela, utilizando o microfone, pediu voto lá para todo mundo. Aí eu falei, ninguém gravou isso? Apesar de que lá deve estar gravado. Vamos correr atrás dessa fita. Já quebrou a fita, né? Então, isso é uma questão que é lógico que foi um impulso. Ela realmente está fazendo campanha, está indo bem na campanha dela. E foi impulsiva, né? Esqueceu que ela já tinha largado o cargo e que lá não se poderia fazer campanha. E ela fez. Então, continuando aqui a minha comunicação de liderança, queria aqui agradecer aos novos vereadores, né, pelo requerimento 179/2001, 2002, que foi aprovado. Panfletei a usina hoje, estamos panfletando a rede municipal e os funcionários estão muito agradecidos a nós, vereadores, e estão ansiosos para ver qual vai ser o parecer do prefeito. Então pediria mais uma vez aos vereadores da situação que intercedesse lá junto ao prefeito, ajudasse, porque eu sei que ele vai ter dificuldade em administrar essa questão, mas também sinto que ele deve estar empenhado em dar alguma coisa. E que os mesmos vereadores da situação lá faça a sua crítica ao prefeito para ver o que ele possa dar. Dessa forma, viu, vereador Savazzi, dependendo do número de índice que o prefeito respeite, os funcionários poderão ficar muito contentes com ele e acabar descarregando essa alegria, né, em cima da Analice. Do contrário, também poderão descarregar em cima da Analice. O SDB não troca voto, não, Jair. Não, não é troca de voto. É uma campanha justa. Faça o bem, que você receberá o bem. Faça o mal, e você receberá o mal. Também queria aqui ressaltar, colocando aqui em questão de bondade, há uma frase do prefeito aqui. É muito emocionante participar de uma encenação que reúne fé e arte. O prefeito ficou comovido com a Paixão de Cristo, onde juntou lá 15 mil pessoas ou mais. Então, se ele tem sentimento, então que coloque seu sentimento para funcionar, sentindo a dor dos outros, sentindo a dor daqueles funcionários que ganham 300 reais, que eu achava que todos ganhavam mais de 500, daqui a pouco vem lá um bendito lá com um olerite lá 320 reais. Bendito ao fruto, né? Bendito ao fruto da sua mãe, que te gerou, que sofre tanto para a questão trabalhista, que não lhe paga bem. Então, está aqui uma das questões que eu acho que vale a dor. Nós muitas vezes não sentimos, porque muitas vezes a gente está distante. Mas a dor do pobre, a gente tem que ser sensível. Até porque
Segundo o Diese, o salário mínimo era para estar em torno de R$ 1.094. O salário real. Se todos os governos, desde Getúlio, respeitassem, hoje o salário base de todos estaria nessa faixa. Aí veio o presidenciável, viu, Savassi? Veio o Caburé, que é o líder, o Paulo Félix, que é um outro aí, que defende o governo, deu R$20 de aumento. A marca deu quanto? Estou questionando a questão do governo federal. R$20? Quem que vive com R$200? Mais que a inflação, mais que 10%. Não, quem que vive com 200? Então é uma vergonha, isso é um escândalo mundial. E nós temos que... Ah, então você vestiu a carapuça aqui, você vai dar? Um minuto para concluir, presidente. Então está aqui um gesto, eu tenho só a agradecer aos nobres pares que aprovaram o requerimento por unanimidade. Os funcionários estão agradecidos ao nosso papel e agora vamos lutar para que o prefeito faça a sua parte e faça bem feito. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra do vereador Almir Boré Bandeira, no artigo 102, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, estou calmo, viu, companheiro? Porque eu sou assim. Quebrar vidraça é facinho, eu também sei quebrar vidraça. Gostaria de colocar o companheiro Jair o seguinte: é bom que a gente fale para as pessoas aqui a verdade. Nós não podemos ser um camaleão que muda de cor de acordo com a situação e com a temperatura do tempo. O meu caro companheiro Jair, quando está com o Fernando Fernandes, parece que os dois são namorados. Anda de braços dados, né? Só não se beijam. Mas quando chega aqui na tribuna, ele bate na administração. Não pode ser assim, viu, Jair? Não pode ser assim. Você, quando está com o Fernando, eu tenho dúvida se você está na oposição ou se você quiser, eu te entrego a liderança do governo já, bora. Passo já. Quer ser o líder do Fernando aqui na Câmara? Eu te passo agora, sem nenhum constrangimento. Agora. Ora, fala-se da Analice aqui como se a Analice estivesse cometendo crime. Olha, quando está lá na secretaria, trata a Analice a pandeló. Chega aqui e bate. Que política é essa? Política de quanto pior, melhor? Não. Você é uma pessoa de moral elevada, eu sei que é. Você é um companheiro combativo, que merece todo o meu respeito. Mas eu gostaria que não tivesse esse tipo de atitude. Então, por exemplo, se coloca aqui aos vereadores, os vereadores votaram pelo requerimento do companheiro Jair, né? Mas o companheiro Jair se esqueceu, e aí é bom que os funcionários saibam disso, se esqueceu de colocar no orçamento. De onde é que vai tirar o dinheiro? O senhor botou no orçamento do município o reajuste? Tem a sobra já. Tem, quanto tem de sobra, doutor Maurício? O senhor contou o dinheiro ou não? Então tá. Tem a sobra, mas não sabe quanto. Então não pode, nós não podemos fazer a política da maledicência, não. Sabe, o fato de ser oposição é salutar, mas o que não pode é fazer críticas sem apresentar proposta e dar solução às questões. Isso não pode. O que nós estamos propondo é uma política sadia, limpa. É claro que nem tudo no governo é as mil maravilhas, mas eu posso provar para o senhor, que é do Partido dos Trabalhadores, de que boa parte dos atendimentos no município vem de outras cidades, inclusive administrada pelo PT. Por que o senhor não faz aqui um requerimento propondo que as consultas feitas em pessoas que vêm dos municípios administrados pelo PT seja pago aqui à Prefeitura de Taboão da Serra e vice-versa? O cidadão que mora no Imbu, que é atendido na rede, aqui que fosse pago, isso daqui fosse, desde que provado com o endereço, as pessoas pagassem. Então é muito fácil fazer essa política. Então eu gostaria de colocar o companheiro Jair. É o seguinte, eu acho que o senhor deveria ir lá na Prefeitura amanhã, pedir desculpa ao doutor Fernando e a Analice, até porque vocês se dão muito bem, viu, companheiro Jair? Até porque vocês se dão muito bem fora da tribuna. Quer dizer, isso não pode. Eu não posso falar mal de alguém aqui e chega lá, sabe, e fala assim: olha, doutor Fernando, o senhor é o melhor prefeito de Taboão da Serra, e troca disso eu quero o palco
para corrida aí de bicicleta ou coisa parecida. Quer dizer, essa política eu não faço. Tá? Então é bom que o PT de Taboão da Serra saiba que o Jair é um aliado incontestável do doutor Fernando fora da tribuna. Ou eu estou mentindo? Tá? Eu até sugiro ao companheiro Jair, eu não tenho nenhum constrangimento, companheiro Jair, em deixar a liderança do governo, desde que seja o senhor, né, esse combativo companheiro do Partido dos Trabalhadores, que assuma esse papel. Eu renuncio agora, senhor presidente, se o Jair assim aceitar. Um abraço. Vai ser apreciado. Ordem do vereador Paulo Silas. Vossa Excelência tem 5 minutos. Nós temos o artigo 100. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de fazer uma comunicação de liderança de que o partido do PMDB, com algumas das suas lideranças, vem propondo a nível nacional alguns acordos que nós da base não concordamos e com certeza não iremos assinar embaixo de todos os acordos que fizeram. Na quarta-feira, por exemplo, estará aqui na Câmara de Taboão Maluf e nós discutiremos se estaremos aqui para ouvir o que o Maluf tem a dizer. Sabe por quê? Porque eu sou um anti-malufista histórico e já tive que apoiar o Maluf quando foi na eleição do Mário Covas, por questões políticas. E eu aprendi em democracia que se eu não gosto de uma pessoa, eu não devo desenvolver o ódio. Devo até contestar a pessoa naquilo que é. E infelizmente o Caboré está confundindo as bolas. Porque o Jair Cardoso Caboré é um vereador representante do povo que tem a obrigação de conversar com todas as autoridades do município. Não significa que ele tem que ser inimigo do prefeito. E quando o Jair vai reivindicar alguma coisa, que eu nem isso vou e estou errado, certo está ele, porque ele não foi pedir para fazer corrida para a família dele, foi pedir para fazer a corrida para dar lazer a este povo de Taboão da Serra, que é contribuinte e que merece usar os instrumentos públicos dessa cidade. Agora, eu não tenho problema nenhum pessoal com o doutor Fernando, não, pelo contrário. Quando eu cheguei nessa cidade aqui, foram uma das primeiras pessoas que eu fiz amizade, fundando o clube do Pirajussara, dos lojistas de Pirajussara. Eu nem sonhava em ser político nessa cidade, e nem o doutor Fernando. E nós fizemos campeonato de futebol junto, mas isso não significa misturar amizade com política. E por isso que a política brasileira e a política mundial está nesse rancor. Porque os homens taxam, com aquele eu não falo, porque não fala a minha língua. Nós mesmos que queremos defender a liberdade, Jair, é a mesma coisa. Você não pode falar com o Fernando, eu não posso falar com o Maluf, o outro não pode falar. Isso é patrulhamento ideológico. Tem que se conversar com todo mundo. Tem que se conhecer a ideia de todo mundo e não é obrigado a concordar com todo mundo. Enquanto o senhor for vereador, o senhor tem que ir lá atrás, mesmo que não for atendido. E o senhor tem que tratar bem o doutor Fernando, o senhor não é inimigo do doutor Fernando. Eu nunca soube que Vossa Excelência tinha uma inimizade pessoal com o doutor Fernando, que é o chefe do Poder Executivo dessa cidade, e nós somos representantes do povo. Então eu acho, assim, uma política muito baixa, muito rasteira. Inclusive, senhor presidente, eu estava aqui observando, nosso tratamento da tribuna está muito horrível. É o Maurício, é o Fenômeno, não que eu me importe de seja chamada a sua excelência, mas isso é o nosso cargo, não é a nossa pessoa. É a investidura, é a instituição que exige isso. A dignidade, se nós não nos respeitarmos aqui enquanto instituição, vamos banalizar toda essa questão. Por exemplo, o doutor Fernando, quando eu encontro em qualquer solenidade, é Sua Excelência o prefeito da cidade. Porque ele recebeu o voto da população de Taboão como seu representante, como cada um dos senhores vereadores, como autoridades investidas. Nós não podemos banalizar. O Maurício falou isso, o Fenólio falou isso, muito embora possa parecer um formalismo idiota até, mas não é.
Porque nós estamos aqui, não é representando Paulo Silas pessoal. Eu não fiz um concurso público para ser vereador. Eu não me inscrevi para ser vereador. O povo me escolheu para ser autoridade representativa. E eu não sei se alguém tem uma Constituição para me emprestar, que eu gostaria de ler o que diz a nossa Constituição Federal, para que nós soubéssemos disso. Então eu acho que o prefeito municipal deveria, e aliás, Caboré, a Vossa Excelência está devendo como líder da situação, que a oposição já pediu uma reunião com o prefeito municipal para debater a questão de saúde e segurança, e Vossa Excelência nunca marcou essa reunião com a oposição. Isso demonstra que não há respeito pela oposição dessa cidade. E a oposição tem que ir às autoridades constituídas. Por isso, doutor Maurício, quando o senhor apresentou aquele calhamaço de coisa para nariz, que eu disse que ela ganhava 7 mil reais, tinha que mandar o dobro, o triplo. Ganha muito bem para trabalhar pelo povo público. E todos nós ganhamos bem para isso. Então nós da oposição, para concluir, senhor presidente, queremos contribuir. Já pedimos reuniões aqui para ver negócio da luz, já pedimos para ver o negócio da água, do que está acontecendo. Ainda não tivemos sucesso, mas espero que nós possamos começar a discutir as coisas aqui mais sérias e deixar esse negócio de inimizade e começar a falar de política. Porque aqui na Constituição Federal diz o seguinte, no parágrafo único do artigo 1º, não é? A República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados e Municípios e Distrito Federal, tem a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Mas o parágrafo único diz: todo o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição. Queiram os senhores ou não, nós queiramos ou não, somos autoridades constituídas pela Constituição Federal. Portanto, o nosso tratamento de tribuna, mesmo que nós não gostemos, tem que ser com Vossa Excelência, porque nós não estamos representando a nós mesmos, mas a facção do povo que nos elegeu. Muito obrigado. A palavra do vereador Antônio Carlos Fernando. Vossa Excelência tem 5 minutos para outra palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes presentes a essa sessão, a cada sessão é uma aula de cidadania que nós aprendemos aqui. E o vereador Paulo Silas, ao citar a Constituição, nos ensina a cada momento. Mas é importante que a gente distingua o que é Constituição, o que é um legal e o que é demagogia, Jair. O que é mentira. Então eu acredito até que esse folheto, esse panfleto de Vossa Excelência, contribui e muito pouco para o avanço. Até a foto aqui é uma foto de chacota. O senhor está dando risada. Sabe, o senhor está fazendo demagogia pura nisso daqui. Não é verdade, aprovado, é querer enganar o funcionário de que o funcionário vai ter esse aumento. Vossa Excelência comete um equívoco grave. Li o texto todo, Jair. Então, Vossa Excelência engana o funcionário dizendo que vai ter aumento, que foi aprovado. Sabe o que acontece aqui na Câmara? A Câmara toma decisões deliberativas, mas nós não somos donos do cofre público. Nós não respondemos para o tribunal. Nós não temos a responsabilidade de assinar os cheques para poder pagar todo mundo, vereador Jair. Então, há que se ter responsabilidade. Quando a gente joga isso lá no meio dos funcionários, de forma sem explicação nenhuma, o funcionário falou: vou ganhar, os vereadores já aprovaram, está aprovado. Essa é a leitura rudimentar que se faz desse documento. Então não é possível nós enganarmos e ficarmos quietos aqui. Não foi esse o meu voto, quando eu aprovei o seu requerimento. O meu voto não foi esse. O meu voto foi um voto sério para discutir seriamente uma matéria, e não com chacota, com deboche, com exploração demagógica e barata, vereador Jair. Então, eu concedo uma parte, não sei se é permitido, presidente, não é permitido, mas então não contribui. Vossa Excelência fala aqui que se o prefeito der um aumento, Vossa Excelência fala daqui, com irresponsabilidade, que se o prefeito der um aumento, vão votar na análise. Isso nós não queremos e somos contra.
onde já se viu usar o erário público para poder comprar o voto do funcionário contrário. Não conta com o meu voto. Não admito e não aprovo. Vossa Excelência anuncia aqui que o salário mínimo tem que ser R$ 1.094, que o Diese defende isso. É irresponsabilidade. O vereador Savassi colocou com propriedade aqui. O seu partido está em primeiro lugar na pesquisa para a presidência da República. Daqui a 8 meses, 9 meses, nós podemos ter o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, e nós vamos estar aqui dividindo o mandato, vamos cobrar de Vossa Excelência esse salário mínimo. Como? Como é possível? Isso é argentinizar o país. Não é possível nós concordarmos com irresponsabilidades. Então nós precisamos tratar dessas questões com mais seriedade. E vereador Paulo Silas, tenho aprendido muitas lições com Vossa Excelência. Mas Maluf, Paulo Maluf, é retrocesso. E nós estamos num ano eleitoral de responsabilidade. Não, eu não tenho mais idade, se o Maluf virar governador do estado, para depois ir participar lá na frente, daqui 10 anos, 15 anos, para recuperar esse estado de novo. Nós conhecemos o Maluf, todos conhecem a metodologia do Maluf no governo, e nós vamos apalpar, nós vamos receber, nós vamos louvar, nós vamos ser democrático com um ladrão desse daí no país. Não é possível. Então eu vou tomar partido, eu vou tomar lado, como nos ensina o Plínio Marcos. Eu vou tomar partido, sou contra o Maluf. O Maluf também não recebo. Então isso dever de se ele virar governador, se ele virar governador, vai responder e nós vamos cobrar que o governador faça as políticas públicas. Agora, demagogia, médiazinha, essas questões nós já passamos, né? Nós já passamos esse período histórico. Então não é possível, porque nós conhecemos os métodos malufistas. Ou alguém não conhece? Ou alguém não conhece? Então não é possível nós ficarmos com o discurso aqui atrasado, retrógrado. Porque se o Maluf for para o segundo turno, é um retrocesso. Eu não acredito que ele vá. Mas se ele for para o segundo turno, é um retrocesso na história do país. E aí nós vamos juntar o estado inteiro contra o Maluf. E essa posição eu vou assumir aqui. Eu vou assumir enquanto vereador, enquanto líder de algumas pessoas, de algum grupo político, cumprindo o meu papel. Não é possível. O vereador vem me trazer aqui, que olha, tem até já panfleto aqui, ó, recebendo o Maluf. Então aqui, recebendo o Ratinho. O Ratinho está aqui convidando o Maluf, ó. Ele responde pelo ato dele. Sou contra. Agora, lógico que no discurso democrático, Paulo Silas, nós vamos ter que escutar o Maluf falar, fazer as propostas dele, tudo, mas temos que tomar partido. E eu vou tomar partido, já tomo desde já, adianta. Sou contra Maluf, anti-Maluf, porque nem vou ter tempo de vida a mais se esse cidadão virar governador do estado, de participar em outros momentos lá na frente da história do país. Não vou ter tempo de vida para poder recuperar os desastres que acontecerão nesse país se o Maluf voltar a ser governador do estado numa eleição direta. Não acredito que o nosso povo vai cometer tamanho desatino contra a democracia, contra os avanços nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Algum líder mais? O vereador Natal, Vossa Excelência tem 5 minutos para usar a palavra nos termos do artigo 102. Senhor presidente, vem essa tribuna. Quero dizer que politicamente não sou contra a posição do companheiro Antônio Carlos Tenório. Hoje existe crítica de vários políticos, mas para mim que interessa, vereador Natal, do PSD, independente de partido político, aquele que for eleito governador de São Paulo, que fizer por Taboão da Serra, independente de partido, este é a pessoa que eu estarei trabalhando, e Taboão da Serra vai ter o seu respaldo. Não adianta criticar agora e amanhã está sendo a favor. Então, precisa ter cuidado agora na hora de falar. Muitas vezes
questão de fazer política, se tem uma ideologia diretamente do seu candidato, cada um tem o seu candidato. Eu sei que tem companheiro aqui que simpatiza com a pessoa de Paulo Maluf. Tem outro que simpatiza com o Geraldo Alckmin. Então, independente de política, independente de partido político, para mim interessa quem é melhor para Taboão da Serra, quem é melhor para o Estado. E muitas vezes a pessoa critica. Faça sua crítica em termos de ladrão, demagogia, mas ninguém prova nada. Só observa a crítica. Então aqui a gente tem certeza do respaldo do município. Aquele que vir nessa Câmara Municipal, tenha certeza. 3 ou 4 governadores de estado que é candidato, eu estarei aqui presente. Porque a hora que ganhar a eleição, eu estarei batendo na porta lá, pedindo benefício em Taboão da Serra. Então esse é o meu pensamento. Cada um tem o seu consciência daquilo que fala agora, e eu acho que é muito cedo. Eu tenho certeza que é momento a pensar, porque nessa cidade existem muitos segmentos. Mas é importante, para o nosso desenvolvimento até agora, todo esse segmento tem trabalhado em conjunto conosco. Conheço pessoas de cada um, até do PT, até do PSD, do PPS, e hoje o companheiro Antônio Carlos Fenório. São pessoas que estão junto com a gente, trabalhando pela grandeza da Taboão da Serra. Então vamos ver quem vai estar apoiando quem, porque é muito cedo. Essa semana eu vou ter uma decisão. Serei possível candidato a deputado federal, escolhido pelo meu partido. Ainda não está, estamos acertando. Mas como falou da companheira Analice Fernandes aqui, o trabalho que ela vem fazendo na cidade, quero parabenizar toda a imprensa presente pelo trabalho feito na sessão solene do SEMUR, sessão de qualidade reconhecida de todas as pessoas que estavam naquele evento. Parabéns, eu digo, pela grandeza de Taboão da Serra, pela grandeza reconhecida no Estado de São Paulo, no nosso evento, professor Antônio Carlos Fenório. Trabalho no SEMUR de toda a imprensa presente. O brilhantismo, e isso é muito importante, porque hoje nós recebemos aqui, no dia da sessão solene, recebemos políticos de outros municípios, que sente hoje o crescimento de Taboão da Serra. E como o senhor sabe, políticos de partidos diferentes. Mas nós cobramos, e tenho certeza, com muita luta, como nós fazemos aqui, que os municípios deles possam crescer também. E aqui, observando, nesse momento, pelo companheiro Carlos Andrade, quando se fala de filas em postos de saúde, observe, senhores, muitas pessoas não param um minutinho para pensar. Quando qualquer cidadão nosso, nossos pais, pessoas que passam de 60 anos de idade, qualquer convênio médico hoje chega a R$200, R$250, R$300, 400, R$500. Não é possível. Temos que lutar sim para a saúde pública, para que nossos velhos, nossos pais, nossos mestres tenham respaldo na saúde, porque em convênio médico os nossos velhos não têm condições. É muito difícil, é uma situação difícil. Mas falar em fila, quando fala em fila de saúde, eu falo aos companheiros, quando falar em fila, visita a rua Santo Antônio lá no centro, para ver o que é fila. Visita a Santa Casa Santa Amaro. A população de São Paulo. Plano de saúde hoje é 1 hora, a gente chega a esperar a consulta 1 hora. 50 vezes a população. Então é muito fácil dizer que passa no posto de saúde e aí vê fila. Vê sim, mas vai lá para ver fora do Taboão da Serra o tamanho das filas. Então, olha, isso é fácil fazer crítica, fazer política barata é muito difícil, é muito fácil. Mas é importante ver a situação correta para chegar aqui e falar a realidade. Muito obrigado.
Atendendo ao pedido da ilustre vereadora Lete Silva e José Luiz Eloy, consulta plenária sobre a dispensa de intervalo regimental. Aprovado. Não havendo mais tempo para o expediente da sessão, declaro encerrado o expediente. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores, Fenômeno, Arlete Silva, Carlos Andrade, Ismael Macedo, Jair, Marco Porta, Maurício André, Natalino José Soares, Olívio Nobre, Olímpio Savassi, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Foster Paulo e Eloy na mesa. Acordo, senhor presidente. Havendo quórum regimental, está aberta a ordem do dia. Concedo a palavra ao ilustre vereador Valmir Caboré Bandeira, para uso da palavra nos termos do artigo 102. Só uma justificativa aqui, que é o seguinte. É bom que as pessoas saibam, e dessa política eu não participo. Tá? Companheiro Jair traz algumas pessoas do movimento Sem Teto, e essas pessoas assinam uma lista para vir vaiar. A mim vocês podem vaiar à vontade, até porque não voto terra para ninguém nesse município, de graça, até porque a terra não é minha, é do município. Quem quiser votar, que vote. Eu voto contra, porque não se pode pegar a terra do município e dar a meia dúzia de privilegiado, tá? Tem gente que paga imposto, tem gente que comprou terreno. Não contem comigo, porque eu não voto para que se dê terra do município a meia dúzia de pessoas aí que querem tirar proveito de uma situação. Então pode assinar quanto a se quiserem, pode vaiar à vontade, mas não contem com o voto do Caboré, nem da bancada do PSDB. Obrigado. Concedo a palavra ao ilustre vereador Marco Porta. Vossa Excelência tem 5 minutos para usar a palavra nos termos do artigo 102. Senhor presidente, nobres pares, imprensa e público presente. Eu faço uso do artigo 102 para a comunicação de liderança e gostaria de falar um pouco a respeito de segurança. Até porque nós somos presidente da Comissão Permanente de Segurança aqui na casa e nós temos procurado da melhor maneira possível colaborar com a segurança, usar as armas que nós temos para poder colaborar com a segurança pública do município, tá? E usar da tribuna até mesmo para informar os senhores, aos polícias, que uma vez por mês aqui na casa, o vereador Jair Cardoso, nós temos uma reunião especial, temos um culto aqui na Câmara, onde nós oramos, pedimos a Deus, né, para que venha colocar as mãos em nossas autoridades, principalmente as autoridades diretas ao lado técnico da segurança, que são os delegados que nós temos, os policiais, enfim. Nós pedimos a Deus e oramos para que Deus possa mudar de alguma forma a situação da segurança pública no nosso município. E quero aproveitar também, presidente, para fazer um apelo aqui ao nosso amigo e delegado titular aqui da nossa delegacia em Taboão da Serra. Nós temos um trabalho aqui na nossa delegacia, aliás, no estado todo. A igreja tem um trabalho que eu julgo ser muito importante com os presos, que eu julgo até ser um trabalho preventivo de violência, né? É um trabalho de evangelização, é um trabalho muito sério que nós temos dentro das delegacias e que acontece aqui em Taboão da Serra também. Inclusive eu tenho aqui um senhor aqui, o senhor Satiro, gostaria que o senhor ficasse de pé, por favor. Esse senhor aqui tem 79 anos, não é isso? 79 anos de idade e é o responsável pelo trabalho que é feito dentro da delegacia aqui em Taboão da Serra. E o apelo que eu gostaria de fazer ao delegado, ao doutor Gilson, né,
que é o nosso delegado titular aqui, que viesse ser menos rigoroso com a pessoa do seu Sardinha, no tratamento que é dado a esse cidadão aqui, quando ele vai lá fazer o trabalho de evangelização dentro da delegacia. Até porque, professor Fenômeno, não, eles permitem, mas só que esse senhor aqui passa por um processo humilhante para poder entrar dentro da delegacia. Ele passa por um processo humilhante. E eu ouvi da boca do Dr. Gilson, não tenho nada contra ele, nada de pessoal, muito pelo contrário. Uma vez eu estive com o Dr. Gilson, fui muito bem tratado, e ele elogiou o trabalho que esse senhor faz. Só que eu não sei o que acontece. Ele tem reclamado comigo que ele tem passado por uma situação constrangedora dentro lá do trabalho que ele faz. É difícil, viu, professor? E é um trabalho, por que eu faço esse apelo? Porque é um trabalho que, o vereador Paulo Silas, é um trabalho que dá frutos. Eu tenho aqui esse rapaz aqui, olha, o Celso. Esse rapaz aqui, ele é ex-presidiário. Não é isso? Ex-presidiário. E foi recuperado com um trabalho desse aí. Eu tenho um outro rapaz ali ao fundo, o Pedro. Cadê o Pedro? Esse rapaz aqui era assassino. Ele era, não é isso? Já cometeu homicídios. Era o chamado pé de pato, é isso? Era chamado pé de pato. Cumpriu pena, viu? Todos eles cumpriram pena rigorosamente. Mas foram ganhados para o Senhor Jesus através do trabalho como esse senhor faz. Então é um trabalho salutar, é um trabalho preventivo, eu vejo como um trabalho preventivo de segurança. Então gostaria, até, senhor presidente, eu não sei se cabe um ofício ao Dr. Gilson, eu não sei o que pode ser feito, mas eu gostaria que não só o Dr. Gilson aqui, mas na região, nas delegacias que nós temos na região, pudesse se tornar um pouco mais acessível o trabalho que esse grupo de obreiros fazem nas delegacias, não é? E não só pelo fato de ser da Igreja Universal, mas é um trabalho que a Igreja Católica pode fazer, não é isso, professor Fernando? Um trabalho, abrir para a Igreja Católica, abrir para as demais igrejas evangélicas, que eu tenho certeza que é um trabalho salutar. E está aqui, ó, nós falamos que é um trabalho que tem frutos, e nós trouxemos aqui as provas, e teríamos muito mais outras. Então esse é o comunicado que eu faço aqui da tribuna, e peço o apoio da casa, né? Obrigado. Podemos chegar ao Dr. Gilson, o delegado titular, as palavras do vereador Marcos. Você dá a palavra do vereador Jair Cardoso. Vossa Excelência tem 5 minutos para uso da palavra nos termos do regimento, artigo 102. Eu pedi aqui a palavra, comunicação da liderança, porque na primeira expediente aqui eu fui fuzilado aqui, tudo não foi justo. Então, tem que me defender. Como não cabia a parte, da graça ao Paulo Ciro, que me defendeu com muita grandeza, se fosse ele, eu ia passar aqui por aliado do Fernando, viu, líder do prefeito? Eu não ando de braço dado do Fernando, e não sei onde o senhor viu isso daí, né? E a minha conversa com o Fernando é totalmente de autoridade para autoridade. E eu não preciso nem repetir que o Paulo Ciro explicou muito bem aqui. Com relação aqui ao vereador Fenômeno, tem aqui, olha, eu acho que todos que vêm sempre aqui na Câmara me veem que eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, e a minha alegria, ele vem chamar de demagogia. Então eu sou demagogo 24 horas, porque eu não vou me amarrar não, Fernando. Não vou mudar minha figura, né? Eu sou alegre, infelizmente eu não consigo fazer carranca nem na foto, né? Então, isso não é demagogia. E outra coisa que talvez não ficou claro aí, porque vocês acho que não pegaram esse folheto, aprovado o quê? A Câmara Municipal aprovou em sessão ordinária no dia 2/4 de 2002 por unanimidade o requerimento 179. Ela não aprovou aumento de ninguém. Ela aprovou o requerimento. E o requerimento, ele vem pedir o quê? Solicita estudo de viabilidade de reposição salarial dos índices das inflação, concessão de vale transporte e vale refeição. Foi aprovado isso aqui, ó.
Agora, não sei por que o senhor veio dizer que o prefeito agora é obrigado a dar. Se fosse, estava muito bom. Porque não precisava dele se virar lá embaixo. A gente mesmo já passava por aqui mesmo. O requerimento, ele foi aprovado. Agora cabe ao prefeito responder. E, em contrapartida, acredito eu que todos os funcionários, mesmo aquele que tem baixa graduação, entenderam o requerimento. E sabem claramente, porque aqui não tem nada deturpado de que está garantido. Então eu acho que isso tem que ficar bem claro para todos. E a minha foto, eu sempre sou alegre, vou estar rindo, muitas vezes sorrindo, e vou continuar sendo assim. Essas são as minhas características. Não vou me tornar carrancudo, mesmo que outros digam que a minha alegria, a minha felicidade possa ser, né, demagogia, que não é. Agora, se uma foto que eu estou aqui, eu estou alegre porque passou, Fernando. Eu não posso ficar triste aqui com uma coisa boa. Passou na Câmara, tem que estar alegre com vocês, olha. Então, estou alegre sim. E vou ficar muito mais alegre ainda se o prefeito der. Aí você vai ver que eu vou dar gargalhada. Então, pessoal, aqui no debate, muitas vezes o Capuré aqui não dá direito de resposta, mas você me deixou em situação difícil. Tem meus correligionários, de repente eles acreditam em você, eu estou frito. Né? Você vem falar uma porção de verdades aqui, é ruim para mim. Então, a nossa amizade aqui como parlamentar, ela é boa, mas não vamos brincar muito não, porque a brincadeira muitas vezes não é entendida lá fora como brincadeira e como verdade. E uma brincadeira que passa como verdade, dependendo do tom dela, ela cria problema para as pessoas. Não, falei sério. Não, mas eu queria que você me mostrasse quando foi que eu estava de braço dado com o Fernando. Não estava. Estava conversando com ele, eu fui lá na inauguração do PROCON e estava conversando com ele. Agora o senhor, como líder do prefeito, de repente ficou enciumado lá, porque eu estava conversando com o prefeito e você, que é chegadinho nele, não estava conversando. Então ficou tudo enciumado, né? Até que conseguiu ganhar a liderança. Fez um bom trabalho lá, velho. E não quero a liderança do prefeito aqui. Isso que fique claro aí. Se quiser eu passo. Então, o que eu queria passar são essas dois esclarecimentos que nada tem a ver. Então, estou encerrando aqui a minha comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Comunica a presença do navio do Charles, do jornal SP Repórter. Muito obrigado pela presença. Você da palavra, a luz do vereador Antônio Carlos Tenório. Nos termos do artigo 102, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes. Olha, vereador Jair, eu estou aqui há 2 horas e 15 minutos. Eu usei da tribuna 5 minutos. Foi a minha fala aqui. Mas a explicação que o senhor deu sobre a foto, eu acato. Eu acho que o senhor é uma pessoa mesmo com autoestima, uma pessoa para cima, alegre, feliz. O senhor passa isso no seu semblante e eu retiro a minha expressão aqui pesada de que a foto era de deboche, era de gozação, etc. Mas em relação ao texto, o texto, eu quero discutir mais esse texto. O texto para mim ainda é enganador. Eu não vou colocar a palavra demagógica, também respeito a seriedade do seu governo, da sua ação parlamentar aqui. Mas olha, vereador Jair, o senhor está dizendo tudo aqui, em letrinhas miúdas, pequenas, de que foi solicitado estudo de viabilidade de reposição salarial dos índices de inflação. Índices de inflação? Concessão de vale transporte, vale refeição para os funcionários públicos. O vereador Maurício André, preocupado com a situação do funcionalismo, também havia feito um requerimento semelhante. Não deu a informação de que foi derrubado aqui na Câmara, que foi rejeitado. No requerimento do vereador Jair Cardoso, o senhor põe o vereador Jair Cardoso em negrito, está fazendo a promoção da sua ação parlamentar, que eu acho justo. Mas na leitura, a pessoa, de lá do fundo, se a gente perguntar para qualquer pessoa, para primeira dama do Legislativo aqui, o que ela lê, a Cida lá atrás, ela lê aprovado. A palavra aprovado dá para ler daí, não dá? A única coisa que dá para ler já é aprovado. Depois em negrito, está aqui embaixo. Aí você ri, né? Requerimento salarial, 23,35%. Inflação acumulada, da Diese, vale transporte, vale refeição, índice de inflação atualizado, de setembro a fevereiro de 2002,
2731. O que está mais negrito de tudo aqui, Jair, olha, está o aprovado e o 2731. É isso que fixa enganadoramente na cabeça da pessoa que lê. E Vossa Excelência arremata o seu texto. Eu vou repetir as suas palavras. Os vereadores fizeram sua parte. Agora, compete ao prefeito tomar as providências necessárias e determinar a atualização dos salários de todos os funcionários públicos municipais. Não foi isso, vereador Jair, que nós aprovamos. Não foi isso. Agora compete ao prefeito, está escrito aqui, determinar a atualização dos salários de todos os funcionários públicos municipais. Não é isso. Nós pedimos aqui estudo de viabilidade. É para estudar, vereador Jair. O funcionário lê isso daqui, Batista, que é funcionário, vai ter aumento, viu, Batista, de 27%. Está aprovado já. Então, é isso que eu quis me colocar. Talvez não tenha sido claro. E estou também à disposição, Jair, para discutir seriamente. Acho até que o senhor entendeu a colocação do vereador Caboré. O negócio de oferecer a liderança a Vossa Excelência. O vereador Caboré está aqui cheio de brincadeira com Vossa Excelência. Você tem que compreender também esse tipo de discurso. Mas eu tenho certeza absoluta que se o senhor topar a parada, ele renuncia à liderança. Mas isso não é a questão central do discurso e da discussão em torno dessa matéria. Então, em relação à foto, a forma como eu me expressei, eu quero retirar em respeito à sua seriedade. E o Vossa Excelência é risonho mesmo. E nas fotos, eu que sou mais carrancudo, eu procuro também sempre mostrar os dentes, sabe, Jair? O político tem uma mania de sair sempre sorrindo em foto, para não ficar carrancudo, até para vender uma boa imagem e tal. Mas eu retiro essa expressão de que eu fiz aqui, dessa conotação em torno da sua foto. Mas o texto, eu não concordo. O texto eu acho ainda que é um texto que leva a uma interpretação dúbia. Um texto muito difícil para que o funcionário entenda que já não está com salário. Se não sair aumento, a culpa é do prefeito, porque os vereadores já aprovaram o aumento. Nós não aprovamos o aumento. Muito obrigado. Está ainda a presença do Eliseu do jornal SP Repórter. Muito obrigado pela presença. Aprovou mesmo. Pela ordem do vereador Paulo Silas. Vossa Excelência tem 5 minutos para uso da palavra. Nobre presidente, nobres pares, público presente, eu assumo essa tribuna novamente para dizer que fiquei estarrecido com a declaração gravada do líder do PSDB nesta casa com relação a que PSDB não vota para dar terra para ninguém. E eu sei que eu participei de um programa habitacional com o presidente dessa casa, que é do PSDB, que foram um dos maiores programas que iniciaram no meu governo de cessão de área pública, inclusive negociação da ação, que são empresários que tinham dívidas com a prefeitura e que a prefeitura acabou fazendo um acordo com o empresário para ceder a área, para a prefeitura ceder para o povo. Então agora o prefeito Fernando Fernandes, se o líder fala por ele, acabou de decretar uma nova ordem na cidade de não se dar terreno para mais ninguém nessa cidade. Olha, e aliás, gente, esse negócio de dar terreno, isso é a maior balela. Isso é o povo que tem que se organizar para conquistar um espaço que tem que ser seu. Um espaço que a duras penas as pessoas têm que lutar para conseguir. Quando a gente vê a história do João Sem Terra, começou a primeira briga para depor um rei dos impostos que não queria pagar, que acabou com o reinado, que surgiu a democracia, desses debates, homens, Thomas More, que foi para a forca. Olha, é gostoso a gente brincar aqui de democracia, mas lembrar que um homem que defendia a democracia na frente da sua filha foi levado e morto para que nós tivéssemos essa liberdade de falar o que nós falamos na tribuna. Se a gente lesse esses autores, esses homens, o que eles passaram para defender, se nós olhássemos a história de Lutero, por exemplo, o grande reformador Lutero, o que contribuiu para a democracia mundial com a nova visão de Lutero, não é isso? Calvino, por exemplo, foi um dos homens que mais jogou
para que o Estado não estivesse, não é, crucificando as pessoas, o Estado como o maior proprietário, não é isso? E o povo sem nada. E agora houve uma grande inversão de uns poucos com muita terra e muitos sem terra. A luta da conquista de um pedaço de terra nunca foi tão atual e nunca continuará sendo tão atual enquanto nós vivemos neste estado de injustiça. Pastor Marcos Porta, o que esse senhor passa, eu passei. O que ele passou, que o senhor passou, não teve coragem, é o delegado chegar e falar, você tira toda a sua roupa e fica pelado na minha frente. Isso aconteceu porque eu já fui em presídios visitar, recuperando os drogados, que é da obra da minha igreja também. Não foi nenhuma das vezes. E a maior surpresa minha, que eu entrava no Carandiru e não precisava fazer esse tipo de coisa. Quando ia visitá-lo nos presídios do interior de São Paulo, é que isso acontecia. E isso, na verdade, é humilhante realmente. Mas nós temos que ver que nós ainda temos orgulho, viu, meu senhor? Para a gente ver que a gente acha que não tem orgulho, mas é humilhante o nosso orgulho de uma pessoa que a gente nunca viu na frente e chegar para você, tira aí a sua roupa. Evidentemente a gente fica constrangido, mas ninguém está escrito na testa que está entrando lá e não está levando arma e não está levando droga. Mas não é o caso do senhor, que o senhor vai lá todo final de semana, ele já conhece o senhor. E tem um detalhe, pastor, o senhor poderia requerer uma credencial numa lei do Estado, que se ele for credenciado, ele entra não só no dia de visita, mas em qualquer dia. Então precisa tirar essa credencial para esse senhor, como representante evangélico, vai fazer a fita e acaba com o problema dele de imediato. É a contribuição que eu posso dar para Vossa Excelência. Mas esse país nosso é uma vergonha. Professor Antônio Carlos Fenório, eu sofri na pele a ação do regime de exceção neste país. O que eu quis dizer é o seguinte: nós temos que acabar com essa história de não sermos democratas, de ouvir as pessoas, e nós temos que ouvir a todos. Até para você saber combater as ideias, você tem que conhecer as ideias. Por isso que eu digo que a democracia faz com que qualquer candidato que vier aqui, Francisco Rossi, Paulo Maluf, o meu candidato Orestes Quercia ao governo do Estado de São Paulo, o Genuíno se vier aqui, porque se o Genuíno vier aqui só vem a equipe do PT, não, eu vou ouvir, eu quero ouvir as propostas, até porque está uma bagunça na cabeça do povo. Essa questão de coligação, de alinhar e etc. O próprio PT não está passando aí numa crise com relação ao PL, que as bases estão reagindo violentamente contra a aproximação contra o PL. Esse é o novo processo que nós estamos vivendo. E agora eu quero saber o que o senhor Paulo Maluf fala dos seus tempos, quais são as suas propostas. Eu quero conhecer. Ou o homem não evolui, ou nós apostamos que o homem só evolui nas suas ideias. Ora, eu considero que eu já fiz muita besteira, continuo fazendo besteira, mas tenho o privilégio de reaver as minhas posições políticas. E é isso que o Brasil precisa. Nós estamos assim, esse é bom, esse é ruim. Não se discute proposta de governo para este país. Eu quero ouvir propostas. E as propostas que vão vir para a campanha política, sabe quais são? Segurança pública. Eu mato, eu ponho na cadeia, eu ponho na rota, eu resolvo. E ninguém vai resolver, porque o problema é social. Precisa dar casa, precisa dar comida para o povo, escola para o povo. E quem tiver que ser bandido, o sistema de presídio está todo errado. O preso, por exemplo, devia trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar a sua família. E ele custa mais para o Estado, um preso, do que um cidadão que está aqui fora. Um preso custa R$600 por mês para o governo. Vai ver qual cidadão que ganha R$600 do governo para viver aqui com a sua família. Então, senhor presidente, com a sua tolerância, estou encerrando as minhas palavras. É isso tudo que nós temos que debater. Não é dizer que vai pôr bandido na cadeia, pena de morte. Quem é que tem autoridade de tirar a vida de quem deu a vida, que é Deus? Ninguém tem. Os países que instituíram pena de morte, está aí Estados Unidos, a criminalidade aumentou ao invés de diminuir. É isso que nós queremos no debate. Por isso eu ouço Maluf, Rossi, Genuíno, o meu candidato Orestes Quercia e todos eles. E se eu puder influenciar de alguma maneira, farei isso, porque nesta hora o Brasil precisa de uma reflexão política. Obrigado.